chicos, hola chicas. Hoy vamos a tener una clase diferente porque no estamos juntos, vosotros ahí, aquí. Pero vamos a seguir con el tema de la clase pasada. Nosotros empezamos hablando sobre algunos tipos de problemas sociales por los cuales está pasando en nuestro país y también todo el mundo. Y hoy vamos a hablar sobre las fuentes de información. Es importante saber que todo lo que sabemos en nuestros días viene a través de una fuente, y hay varios tipos de fuentes de información y tenemos que saber qué fuentes son estas y cuándo identificar que una fuente se puede confiar, se puede creer en ella o no, porque muchas veces las noticias vienen hacia nosotros, pero muchas veces las noticias no son verdaderas. Entonces el tema de esta unidad es hablar sobre esto, ¿no? O sea, cuando oímos sobre una noticia, ¿cómo podemos saber si esa noticia es buena, es mala, si es verdadera o si simplemente es alguien hablando por los codos, ¿no? Y no está diciendo la verdad? Entonces, por eso es importante saber cómo identificar las fuentes de información. En vuestro libro didáctico, en la página 26, hablamos sobre estas fuentes y ahí me gustaría que vosotros pues siguieseis en vuestros libros. Ahí dice que una de las fuentes sería la radio. Claro, podemos saber noticias a través de la radio, es una fuente de información. Otra fuente de información sería la prensa en papel, los periódicos, ¿no? En portugués decimos los jornais. Entonces, antiguamente se usaban muchísimo más periódicos de papel que hoy en día, ¿no? Hoy en día las redes sociales, la computadora, la internet, pues nos trae muchísima información y cada día más pues dejamos de usar la prensa de papel, los periódicos, pero todavía siguen y son fuentes de información. Podemos saber noticias a través de la prensa en papel o los periódicos, ¿no? Después tenemos ahí la prensa digital, lo que acabé de decir, ¿no? O sea, si no es la prensa de papel, pues tenemos las redes sociales, la internet, ¿no? Si queremos saber una noticia, pues vamos a la internet y allí tenemos información no solo de nuestro país, pero sino de todo el mundo, ¿no? Después tenemos las mismas redes sociales. WhatsApp, por ejemplo, puede ser una red social. Vosotros podéis saber información o noticias de algo a través de ella, ¿no? Entonces, los varios canales, Instagram, el Twitter y muchos otros, ¿no? Son fuentes de información. Después tenemos lo que comentan otras personas. Hombre, una persona sabe de algo y viene y nos comenta algo, esto es una fuente de información, es la noticia siendo transmitida de persona para persona. Entonces, lo que viene a través de alguien es una fuente de información. Otra fuente serían los informativos en la televisión. Yo creo que hoy en día vemos menos televisión que antes, ¿no? Entonces, si alguien te pregunta cuál es el principal objetivo, por qué se da una noticia, por qué hablamos de una noticia, por qué transmitimos una noticia, la finalidad, el objetivo principal de la noticia es informarnos de algo. Punto, nada más. Lo que pasa es que en la televisión muchas veces tenemos, por ejemplo, un periodista que nos va a transmitir la noticia y lo malo es que muchas veces ellos dan la noticia y vienen con su forma de ver la cosa, su interpretación sobre aquello, y ahí está mal. Porque cuando un periodista transmite la noticia y aparte complementa, añade su punto de vista, pues puede influenciar a aquel que está oyendo la noticia, y eso es lo malo. El periodista debe de todas formas informar la noticia. Mira, yo soy un periodista, entonces yo tengo que dar la noticia solo y dejar que la gente tenga su interpretación sobre la noticia. Entonces, en este caso, las noticias cuando son transmitidas por televisión hay que tener un poquito de cuidado, porque claro, cada periodista, cada persona que transmite la noticia, pues puede estar, digamos, con cierto objetivo. La persona que transmite una noticia, él puede tener una intención. Por ejemplo, yo soy un periodista y yo tengo una ideología, ¿no?, en la cabeza,
eu tenho uma intenção na cabeça, eu estou mais favorável a determinado segmento ou não. Se eu vou dar uma notícia e isto influencia, isso vai junto com a notícia que vou transmitir, pois então aí está mal. Se cogemos, por exemplo, um outro periodista que não está de acordo com o que está naquele contexto da notícia, então aquela intenção que eu tenho, que não é favorável à notícia, pois então eu vou dar a minha opinião, vou manifestar meu ponto de vista contrário àquela notícia. Por isso é o malo das notícias quando são transmitidas por televisão. O periodista de um telediário tem que simplesmente dar a notícia. Simplesmente dar a notícia. Eu vou, para añadir um pouquinho nessa classe, vamos ouvir um fragmento de uma pessoa famosa em Brasil que fala sobre o papel do periodista, o papel do que transmite a notícia. De acordo com sua opinião, vamos ver o que ele disse sobre a importância da notícia e como ela deveria ser transmitida às pessoas. Vamos ouvi-lo. No SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Quem tem que investigar é a polícia. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só, e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês, o que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim, a inflação esse mês foi de 8%. Que coisa, não. Que coisa não. E dá a notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Faça como a imprensa americana. Porque na imprensa americana, eles colocam Silvio Santos foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui não. Na imprensa brasileira, me desculpem os jornalistas se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca Silvio Santos é ladrão para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. Nos Estados Unidos, a Carol Burnett foi chamada de alcoólatra pela revista Enquirer. Ela nunca foi alcoólatra, provou e recebeu 3 milhões de dólares de indenização. Nos Estados Unidos, houve um caso de investigação que foi o caso Watergate, até hoje discutido na imprensa norte-americana, porque jornalista não tem nada que ser investigador. Jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que desde o faxineiro ao presidente da República todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal, ganhem uma concessão de televisão. Volviendo ao tema de las fuentes de información, vamos ver ahora lo que dice el siguiente. Bueno, seguimos con el tema y ahora vienen los videos en internet.
Un video, ele pode ser um documental, por exemplo, ele pode falar sobre determinado tema concreto e aquele video pode ser para mim uma fonte de informação. Outro seria os documentales, não? Muitas vezes um autor, um diretor de um documental, ele tem o objetivo de transmitir uma notícia concreta, algo concreto. Por exemplo, imaginaros que um diretor fosse fazer agora um documental sobre a tragédia de Mariana, por exemplo. Então, ou de Brumadinho. Então, nesse documental, falando sobre o que passou em Mariana ou em Brumadinho, ele poderia, neste vídeo, transmitir notícias, falando sobre a situação. Então, o vídeo também pode ser uma fonte de informação. Outro segmento seria os artigos científicos sobre o tema. Muito interessante também os artigos científicos. Podemos buscar em los artigos científicos mais conhecimento sobre determinados temas, não? Outro seria as entrevistas com expertos no tema. Por exemplo, se eu quero saber sobre a construção de aeronaves, então eu busco um experto, um especialista, né? Em português decimos especialista. Então, um experto que vai falar-nos sobre a construção de aeronaves. Então, através de charlas com esses expertos, também chegamos a conhecer outros temas e notícias de atualidade. Outro segmento seria o que comentam nossos padres e hermanos. A vezes, em la hora que estamos cenando, ¿no? En la mesa, nosso padre, nossa madre, nossos irmãos, a gente que está com nós outros ali comendo, pues pode dizer, mira, he sabido isto, he oído que passou aquilo. São fontes de informação. Então, o que quero dizer é que as fontes de informação são as mais variadas possíveis. Pero de todas estas que hemos hablado, algumas eu posso dizer que são fiáveis, que podemos confiar, pero há outras que não. Então, há que ter cuidado com essas fontes. Uma das coisas que nós devemos fazer para saber se esta notícia é verdadeira, primeiro, temos que buscar a fecha em que foi publicada esta notícia. Porque se é uma notícia verdadeira, temos que saber quando ocorreu, quem la publicou, se é uma notícia que circula em periódicos de grande circulação, se a pessoa que disse é um experto no tema. Temos que saber buscar essas fontes, não? Se elas são fiáveis ou não, porque normalmente um periódico de grande circulação ele vai publicar certas notícias e ele tem esta responsabilidade de transmitir esta notícia. Então, se eu vou dizer algo, eu tenho que dizer a fonte, não? Eu tenho que dizer de onde saiu, de onde saquei esta notícia para poder transmitirla à gente. Então, por isso é importante saber o lugar onde foi publicada, quando foi publicada, quem ela publicou, quem ela afirmou, digamos, a fonte que ela publicou, se foi um periódico, se foi na internet, se foi um blog, se foi... Hombre, há que saber de onde saiu esta fonte, não? De onde saiu esta notícia. Normalmente em blogs, são os blogs vêm mais comentários, mais opiniões, não? Então, cuidado com os blogs também, porque muitas vezes uma opinião é simplesmente uma opinião. Eu posso chegar aqui e posso dizer a opinião sobre algo, mas não significa que a opinião que estou falando, que estou dizendo, seria a melhor, seria uma opinião verdadeira, não? Então, además de saber quem dijo, é importante saber também quando ela dijo, onde ela dijo, a partir de onde sacamos esta informação. Então, saberemos se é uma notícia verdadeira ou se pode ser também um fake news, não? Atualmente decimos muito isso, não? É um termo em inglês que significa notícias falsas, não? Ou seja, temos que saber quando a notícia é verdadeira e quando é um fake news. E, infelizmente, as redes sociais, a cada dia, quando entramos para saber algo, e aí vem um risco muito grande, porque muitas vezes são fake news, não são notícias verdadeiras. Por isso é importante, muito importante, saber separar, não, uma coisa da outra. Chicos, espero que habéis entendido a unidade de hoje e qualquer dúvida, pues podéis enviar-me e vamos discutindo e ampliando nossos conhecimentos. Hasta a próxima classe. Vale, hasta luego.